Bom dia, sou o apresentador Diego e bem-vindos a mais um episódio do AnatoCast. Hoje vamos receber uma aluna do curso de farmácia da UFMG para falarmos um pouquinho sobre esse sistema tão complexo que é o sistema sensorial. Se apresente para nós. Bom dia, Diego. Bom dia para todos os ouvintes. Meu nome é Agatha, eu sou do curso de farmácia, eu tenho 18 anos e falando por todos nós, alunos, estamos muito felizes com o convite. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. Então já vamos começar, porque já separei muitas perguntas interessantes para o bloco de hoje. Então vamos começar pela pergunta mais básica, mas que é a mais importante, né? O que é o sistema sensorial? Então, é o sistema do corpo responsável por receber e interpretar os estímulos internos ou externos. Ah, sim. E os órgãos desse sistema são quais? Então, ele é são compostos pela língua, nariz, os olhos, a pele e os ouvidos. Ah, sim. Você falou que tem que interpretar estímulos internos ou externos. E como esse estímulo é captado pelo corpo? Pois bem, os órgãos do sentido possuem células sensoriais especializadas ou terminações nervosas chamadas de receptores. E como que ocorre um estímulo? Primeiro, o receptor do órgão-alvo entra em contato com a informação. Aí, depois, acontece a codificação do estímulo por meio de impulsos nervosos, e esses sinais feitos pelos impulsos são levados até o sistema nervoso central por nervos aferentes. Já no cérebro, ocorre a decodificação dos sinais em áreas primárias sensoriais. E aí, por último, a resposta ao estímulo específico é levada por vias eferentes até o órgão. Tudo isso ocorre em frações de segundo, é bem rápido mesmo. E quais são as modalidades sensoriais que existem? As modalidades sensoriais correspondem a cada um dos tipos de sensações que podem existir, por exemplo, tato, visão, dor, ou seja, cada tipo de sensação é uma modalidade sensorial. Os neurônios sensitivos são responsáveis por levar a informação de cada sensação para o sistema nervoso central, sendo que cada tipo de neurônio sensitivo conduz o impulso relativo a uma única modalidade. Portanto, existem neurônios sensitivos cujos impulsos nervosos conduzem a apenas informações relativas ao tato, enquanto outros neurônios sensitivos possuem impulsos conduzindo à sensação de dor. Os diversos tipos de modalidades sensoriais são classificados em dois grandes grupos: os sentidos gerais e os sentidos especiais. Aqueles denominados sentidos especiais possuem receptores especiais localizados em órgãos específicos. São eles o olfato, com os receptores nas fossas nasais, o paladar, com os receptores principalmente na boca, e a visão, com os receptores nos glóbulos oculares. A audição e o equilíbrio, ambos com receptores na orelha interna. Já o grupo dos gerais, que encaixam em outros sentidos, são novamente divididos em dois subgrupos. Os sentidos gerais somáticos, contendo modalidades sensoriais captadas no ambiente externo, como, por exemplo, a sensação de frio, de calor, de um ambiente, e os sentidos gerais viscerais, contendo as modalidades sensoriais provindas dos nossos órgãos internos, como, por exemplo, a vontade de urinar, quando estamos, né, com a bexiga cheia. É isso. E já que estamos falando sobre sistema sensorial, sensações, qual que é a diferença entre sensação e percepção? A sensação é um conhecimento dos estímulos que chegam até nosso sistema nervoso central. E esse conhecimento pode ser consciente ou subconsciente. Resumidamente, é o reconhecimento dos estímulos que vêm do meio ambiente ou do nosso próprio corpo. Já a percepção é algo além da sensação, é o conhecimento consciente e não somente conhecimento, é também a interpretação da sensação. Você pode nos dar um exemplo comparativo para fixar melhor esse conceito? Claro, com certeza. Vamos imaginar que ao chegar em casa, um adulto e uma criança de 2 anos veem uma cobra.
A criança consegue visualizar, saber que está ali, porém não consegue entender o perigo. Então, ela tem apenas a sensação. Por outro lado, o adulto, sabendo do perigo, tem a percepção, pois não só tem a visualização, mas também consegue interpretar o que aquilo significa. Deu para entender? Deu para entender, sim. Acho que com esse exemplo, todos os nossos ouvintes conseguiram entender. E haveria algum tipo de impulso sensorial que não gera percepção? E será que isso é possível? Interessante essa pergunta, porque é possível sim. Existem alguns exemplos de impulsos que não geram percepções, como a pressão arterial. Nós não temos conhecimento se a pressão está aumentando ou diminuindo. Isso tem uma explicação. Não temos o conhecimento porque esses estímulos não chegam até uma região do cérebro chamada de tálamo, e muito menos ao córtex cerebral, que é onde as sensações são interpretadas. Então, esses impulsos da pressão arterial vão para o tronco encefálico, que gerencia as funções. Aí ele não gera percepção. E o que seriam esses receptores sensoriais? Os receptores são como uma série de janelas abertas para o meio que essas estruturas colocam os. Não, peraí. Uma série de. Ah, tá. Tá. Vai, fala aí de novo. Eu dei a entonação errada. Tá. E o que seriam esses receptores sensoriais? Os receptores são como uma série de janelas abertas para o meio, em que essas estruturas colocam o sistema nervoso em contato com os estímulos provenientes do ambiente. É através dos receptores sensoriais que podemos perceber e sentir textura, pressão, cheiro, imagem, sons, ou seja, interagir com o meio que nos cerca mesmo. E tem como dois tipos de receptores sensoriais detectarem tipos diferentes de estímulos sensoriais? E se tiver, como que é? Tem, sim, através da sensibilidade diferencial, que é cada tipo de receptor é altamente sensível a um tipo de estímulo para o qual foi desenvolvido, e é quase insensível às intensidades normais dos outros tipos de estímulos sensoriais. Eu tinha visto esses dias sobre adaptação sensorial, né? Como que funciona isso? Ah, interessante. Então, a adaptação sensorial é tipo uma habilidade desenvolvida para que o corpo não seja sensibilizado após uma exposição constante a um estímulo. Os neurônios envolvidos com olfato, audição, paladar, tato e visão, todos podem exibir esse fenômeno. Os únicos que não podem são os nossos receptores, envolvidos na sensação de dor, por isso que a gente não acostuma facilmente com a dor. Mas existem limites para essa adaptação, onde, dependendo do estímulo, o corpo não é capaz de se adaptar e pode ocasionar malefícios. Um exemplo é quando somos expostos a uma ducha fria, ou quando pulamos na piscina. Depois de certo tempo, emergido na temperatura da água, ela não incomoda muito mais, a gente vai se acostumando e chega a ficar até agradável. Isso acontece também na via inversa, com água muito quente. Porém, o cuidado é necessário quando a temperatura é muito elevada, porque isso impede que o organismo se adapte, causando queimaduras, por exemplo, que é a questão do limite aí. Ah, sim, agora eu entendi sobre essa adaptação sensorial. Já que você falou sobre os sentidos, né, olfato, audição, então por que agora não vamos falar um pouco sobre esses sentidos, né? Então, como que esse olfato funciona, né? O sentido olfato. Vamos começar pelo olfato. O nariz é o órgão responsável pelo olfato e pela função respiratória. O epitélio olfativo humano contém cerca de 20 milhões de células sensoriais, que constituem os receptores olfativos. Estes são neurônios bipolares com dois prolongamentos, um que se dirige para a membrana basal e outro que se estende até a superfície do epitélio olfatório, formando a vesícula olfatória. A partir, a partir daí originam 15 a 20 cílios sensoriais que projetam pela camada de muco que recobre a mucosa olfativa amarela.
A mucosa olfativa é tão sensível que poucas moléculas são suficientes para estimulá-la, produzindo a sensação de odor. Essa sensação será mais intensa quanto maior a concentração de substância odorífera, devido à maior quantidade de receptores estimulados. Além disso, é necessário que as substâncias tenham um caráter volátil e que sejam anfipáticas, pois essas necessitam ser parcialmente hidrofílica para conseguir difundir pela camada de muco. E o sentido do paladar, como que funciona? A língua é o órgão responsável pelo sentido do paladar ou gustação, né? Através de recepção dos estímulos que nos fazem diferenciar os sabores. A gente tem na língua alguns relevos, assim, que é umas bolinhas, que são as papilas gustativas. E nelas estão presentes os quimiorreceptores, que identificam o sabor doce, salgado, azedo, amargo. E o olfato também é fundamental para a percepção dos sabores, e assim como a saliva, que dissolve as substâncias, e a temperatura. Por isso que muitas vezes, quando a gente está gripado, assim, a gente não sente o sabor direitinho, assim, das coisas, porque o olfato também está muito junto com o paladar. Falando agora sobre o tato, o que é esse sentido afinal? O tato é um sentido diferente dos demais, porque ele não se localiza numa área específica. A gente pode ter a sensação de tato no corpo inteiro, mas precisamente na pele. O tato nada mais é, na verdade, do que uma das modalidades sensoriais relacionadas ao sistema sensorial somático. Mas como nós percebemos essa sensação do tato? Existem na pele alguns receptores que são responsáveis pelo tato, os mecanorreceptores. Eles são responsáveis por receber e transmitir um estímulo tátil até o sistema nervoso central, onde vai ser decodificado. E você poderia nos dizer quais são esses receptores e como eles atuam? São os corpúsculos de Pacini, que são receptores encapsulados e têm rápida adaptação entre os mecanorreceptores. Os corpúsculos de Meissner, os corpúsculos de Ruffini e os discos de Merck. Bom, você falou sobre olfato, paladar, tato. Então vamos agora falar sobre os mais complexos, né? Que é a visão e a audição. Então, como que funciona a visão? Os diferentes órgãos do sistema sensorial responsável pela visão, juntamente com o sistema nervoso central, são capazes de receber estímulos por meio da luz e transformá-los em imagens. O fluxo luminoso é o primeiro detectado pela íris, que adapta o diâmetro da pupila de acordo com a intensidade luminosa. A luz, então, atravessa o cristalino e o corpo vítreo, que deve ser transparente para que ela possa ser transmitida. Depois disso, ela atinge a pupila e os seus fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Essas estruturas transformam a luz em sinais elétricos enviados para o cérebro através do nervo óptico, de modo a que a imagem possa ser interpretada. Ah, sim. E esse sistema visual, ele tem algum mecanismo de proteção? A cavidade óssea do crânio protege os olhos de lesões, as pálpebras dificultam a entrada de sujeiras e as sobrancelhas impedem que o suor chegue nos glóbulos oculares. O glóbulo ocular, por sua vez, está envolvido por uma camada adiposa localizada na cavidade ocular, que protege e permite sua movimentação. Ah, sim. A gente sabe que o principal órgão desse sentido é o olho, né? Mas tem mais alguma estrutura que participa desse sentido? Como que é? Bom, o olho é composto por três túnicas: a fibrosa, que contempla a córnea e a esclera; a vascular, que é composta pelo coroide, corpo ciliar, íris, pupila e cristalino; e a interna, formada pela retina. Tem essas três divisões. Ah, sim. E você poderia, explicar um pouco mais sobre cada uma dessas estruturas? Temos a córnea,
como responsável por focalizar a luz que chega aos olhos e pela proteção. Ela fica na parte externa do globo ocular, é transparente e permite que a íris e a pupila sejam vistas. Possui uma curvatura irregular e a região central é mais plana do que o espaço periférico. Protege o olho contra traumas e contaminações, como eu tinha falado, além de manter o seu formato. A limpeza natural da córnea ocorre com as lágrimas e a movimentação das pálpebras superiores e inferiores. A esclera é um componente branco do olho, uma camada opaca, protetora e fibrosa recoberta de conjuntiva. A esclera é o componente branco do olho, uma camada opaca, protetora e fibrosa recoberta da conjuntiva bulbar. A esclera se liga à córnea e tem função de proteção. Nela se encontram os músculos extraoculares, responsável pelo movimento dos olhos. A conjuntiva é uma membrana mucosa transparente e fina, dividida em porções. A porção bulbar recobre a parte branca do olho, esclera, e a porção tarsal recobre as pálpebras. Nela é possível encontrar vasos sanguíneos. A principal função da conjuntiva é a lubrificação dos olhos e a proteção contra agentes externos que possam prejudicar a visão. O coroide é uma camada média do globo ocular situada entre a retina e a esclera. É uma membrana fina, bastante vascularizada e pigmentada. Sua função é nutrir os olhos. Não, acabou. Mas de novo. O coroide é uma camada média do globo ocular, situada entre a retina e a esclera. É uma membrana fina, bastante vascularizada e pigmentada. Sua função é nutrir os olhos. O ciliar se sustenta o cristalino, ao se contrair, permite ajustar a visão para enxergar de longe ou de perto. Isso ocorre porque a formação do cristalino é alterada. Ele encontra-se atrás da íris e ajuda na formação dos fluidos intraoculares, humor aquoso. Também ajuda a manter a pressão ocular adequada e o formato esférico. Já o cristalino é uma estrutura gelatinosa e elástica encontrada atrás da íris e da pupila, responsável pela acomodação visual, chamado também de lente. Essa estrutura converge e focaliza a luz que atinge a pupila, formando imagens na retina. Não, errei. O cristalino é uma estrutura gelatinosa e elástica. Já o cristalino é uma estrutura gelatinosa e elástica encontrada atrás da íris e da pupila, responsável pela acomodação visual. É chamado também de lente. Sua estrutura convergente focaliza a luz que atinge a pupila, formando as imagens na retina. O ajuste para a leitura, por exemplo, é feito pelo cristalino. A flexibilidade dessa estrutura é essencial para que o ajuste seja eficaz, sendo que a partir dos 40 anos pode surgir presbopia, vista cansada, né? Como consequência da perda de flexibilidade. O cristalino pode escurecer e endurecer com o avanço da idade, causando catarata. A retina é responsável pela transformação de impulso e é a camada mais interna do olho, formada por receptores especiais sensíveis à luz. Eles transformam os estímulos luminosos em estímulos nervosos, e os estímulos são levados até o cérebro pelo nervo óptico. As células da retina sensíveis à luz são os cones, responsáveis pela visão das cores, de detalhe e associada à visão diurna. E os bastonetes, que têm menos sensibilidade às cores e mais sensibilidade à luz. Os cones são abundantes na mácula, centro da retina, e os bastonetes se encontram no restante da retina, região periférica. Os bastonetes possuem mais sensibilidade na presença de pouca luz e são responsáveis pela visão dos contornos e dos movimentos, ou seja, são muito importantes para que possa enxergar no escuro. Você citou aí sobre a mácula, né? E eu queria saber o que é essa mácula e qual é a sua importância para a visão.
A mácula é uma estrutura bem pequena que faz parte da retina e se encontra na região posterior do olho. Ela é responsável por garantir uma visão centralizada do campo de visão limitado. Por exemplo, quando a gente está lendo. Então, ela possibilita melhor definição para se enxergar com detalhes. É dividido nas áreas umbo, fovela, zona foveal avascular, fóvea e parafóvea e perifóvea. Ah, sim. Você também falou sobre o humor aquoso, né? Você poderia descrever mais ele para a gente? Claro, posso sim. O humor aquoso é um líquido incolor composto por água e eletrólitos localizado entre a córnea e o cristalino nas câmeras anteriores do olho. Possui a função nutritiva e ajuda à regulação da pressão interna dos olhos. E tem também o humor vítreo, também chamado de corpo vítreo, que é um líquido gelatinoso e viçoso encontrado entre o cristalino e a retina, que preenche a cavidade do olho. O volume médio de humor vítreo em cada olho é aproximadamente 4 ml. Quando o ser humano nasce, o humor vítreo é mais denso e, com o tempo, ocorre a sua liquefação e deslocamento. Esse deslocamento gera pequenas manchas no espaço da visão, chamadas de moscas volantes. Eu acho que agora é uma das perguntas que a maioria dos ouvintes quer saber e tem curiosidade. Qual é o nome da parte que caracteriza a cor dos olhos das pessoas? Ah, sim. Então, é a íris, que é a estrutura mais escura dos olhos, e fica na parte de trás da córnea, que possui uma abertura central, pupila, e a coloração variada. Aí pode ser, né, as diversas cores que a gente tem: castanha, avelã, azul, ambar, vermelho, violeta, preto, verde, as diversas cores. Ela apresenta vários músculos lisos que controlam a abertura e o fechamento da pupila, controlando a entrada de luz nos olhos. No centro da íris temos a pupila, que possui a abertura regulável e permite maior ou menor entrada de luz. Então, por isso que às vezes, quando a luz está muito forte, a pupila fica pequenininha, às vezes ela fica mais dilatada. Você explicou, né, sobre o processo de formação da imagem, né, nos olhos, mas como que essa imagem é transmitida e processada? Então, o nervo óptico é quem conduz os impulsos. O nervo óptico é quem conduz os impulsos obtidos pelos cones e bastonetes da retina até o cérebro para formar as imagens. Ele é formado pela união de fibras nervosas das células ganglionares da retina. Por toda a sua extensão é irrigado por vasos sanguíneos para obter oxigênio e nutrientes. A refração da luz no cristalino gera uma imagem invertida, que é corretamente posicionada no cérebro, mais especificamente nos lóbulos occipitais. Esses lóbulos compreendem o córtex visual, onde as informações sensoriais e motoras são integradas com a visão. Ah, sim. E eu dei uma estudadinha sobre o sistema visual e vi que, além dele, existem alguns anexos, né? E você poderia falar sobre esses anexos e qual a importância deles? Posso sim. Temos como exemplos de anexos os cílios e as pálpebras. Os cílios são pequenos pelos situados nas bordas externas das pálpebras que protegem os olhos de sujeira ou partículas suspensas no ar. São chamados também de célias ou pestanas. As pálpebras são anexos oculares formados por um tecido músculo fibroso recoberto por pele. Sua principal função é fazer a distribuição das lágrimas na superfície do olho e a limpeza da córnea. Elas se movimentam graças aos músculos presentes na parte superior dos olhos, e esses movimentos podem ser voluntários ou involuntários. Você falou que a função principal das pálpebras, né, é de fazer a distribuição das lágrimas. Mas como que essas lágrimas são produzidas? Elas são produzidas pela glândula lacrimal, que está situada na parte interna da pálpebra superior.
Aí as lágrimas, né, elas umedecem a superfície ocular, nutrem a córnea e removem substâncias estranhas dos olhos. As glândulas lacrimais não atuam sozinhas, porque dependem dos ductos lacrimais e das pálpebras para conduzir as lágrimas e distribuí-las ao longo da superfície dos olhos. E agora, falando sobre uma visão saudável, né? Quais os nutrientes mais importantes para uma visão saudável? E por quê? A vitamina A e o beta-caroteno, que o corpo transforma em vitamina A também, são importantes para a retina e suas células. A vitamina C, que é um antioxidante, permite que as células combatam o envelhecimento e possam desempenhar um papel na prevenção de doenças oculares ligadas à velhice, como a degeneração macular relacionada com a idade ou catarata. A luteína e a zeaxantina são pigmentos que têm efeito antioxidante no cristalino e na mácula, protegendo contra o envelhecimento celular e doenças oculares associadas. Os ômega 3 são ácidos gordos polissaturados e são componentes importantes da membrana celular e das células nervosas, especialmente na retina. Eles também contribuem para a hidratação do óleo, prevenindo a secura. Então, seriam esses: vitamina A, beta-caroteno, vitamina C, esses aí. Por fim, agora, nós vamos falar sobre o último sentido, né? Que é a audição. E a gente sabe que o nosso sistema auditivo possui algumas divisões, né? Você poderia falar um pouco sobre elas? Sim, com certeza. O sistema auditivo ele está localizado no ósseo temporal, sendo a orelha humana dividida em três segmentos: a orelha externa, orelha média e orelha interna. Vou começar falando pela orelha externa. Suas principais partes são o pavilhão auricular e o meato acústico externo. Pavilhão auricular, parte mais externa da orelha, é formada por cartilagem elástica coberta por uma fina camada de pele e contendo glândulas sebáceas, é por onde as ondas sonoras entram no canal auditivo. O canal auditivo externo, meato acústico externo, faz a ligação entre a orelha média e o exterior. É revestido por pele rica em pelos, glândulas sebáceas e ceruminosas. Agora que falou sobre essas divisões, né? E eu lembrei sobre um hábito que muitas pessoas têm, que é enfiar o cotonete nesse canal. Você poderia dizer o motivo disso ser inadequado? Devemos higienizar apenas o pavilhão auricular, porque enfiar um cotonete no meato acústico externo pode provocar alterações ou remoção total da cera que produzimos como forma de proteção natural, deixando o órgão mais suscetível a contaminações. Em casos mais extremos, pode até haver a perfuração do tímpano, que é uma membrana extremamente fina que separa a orelha externa da orelha média, sendo responsável por transmitir a vibração das ondas sonoras aos pequenos ossos localizados na orelha média. E como que é essa orelha média? Então, trata-se de uma cavidade repleta de ar, onde encontra-se os seguintes ossículos: martelo, em uma extremidade está ligada ao tímpano e em outra, de forma fixa, a bigorna, que recebe a vibração sonora e a transmite à orelha interna. A bigorna, que em uma extremidade está ligada ao martelo e em outra de forma flexível ao estribo, e o estribo, que em uma extremidade está ligado à bigorna e a outra à janela oval. Já a janela oval é a abertura que liga a orelha média à orelha interna. A base do estribo fecha essa abertura. E qual é a importância desses ossículos que você falou? Esses ossículos são importantes por amplificar as vibrações, pois se as ondas sonoras incidissem diretamente sobre a janela oval, quase não haveria vibração, porque a cóclea é preenchida por fluido e a água é melhor em refletir do que transmitir o som, por conta da sua resistência. E você poderia me dizer qual é a relação da nossa orelha com a pressão atmosférica? Porque dependendo da variação da pressão, sentimos dor
ou ouvimos menos, né? Por que isso acontece? Porque ainda na orelha média temos uma estrutura chamada tuba auditiva, e é por meio da tuba auditiva que há a comunicação da orelha média com a faringe, sendo esta importante no auxílio da manutenção do equilíbrio da pressão do ar entre os dois lados da membrana timpânica, além da sensação da pressão atmosférica. A atmosférica diminui, sentimos a diminuição da audição, porque a concavidade da membrana timpânica é tipo jogada para fora, como se fosse puxada pela pressão. Quando a pressão aumenta, sentimos dor, porque a concavidade do tímpano tende a aumentar. Entendi. E também, muitas vezes eu já ouvi falar sobre labirinto, né? Ao falar do nosso sistema auditivo, nossa orelha. O que seria isso? A nossa orelha interna, também conhecida como labirinto por conta da complexidade da sua estrutura, é um conjunto de cavidades interligadas, formando uma estrutura reverberatória. Ela é formada por uma parte óssea e uma parte membranosa. As cavidades que formam o labirinto ósseo são os três canais semicirculares e o vestíbulo, que são os órgãos referentes ao equilíbrio, e a cóclea, que está relacionada com a audição. Essas cavidades são preenchidas por um fluido claro chamado perilinfa. O labirinto membranoso fica suspenso dentro do labirinto ósseo e é também preenchido por um fluido, a endolinfa. Esse é formado por três ductos semicirculares, um dentro de cada canal semicircular, pelo ducto coclear dentro da cóclea e por dois sacos encontrados no vestíbulo, o sáculo e o utrículo. E você poderia dar mais detalhes sobre cada labirinto? Tanto o labirinto ósseo e o labirinto membranoso? Sim. O labirinto ósseo é composto pelas seguintes partes: canais semicirculares, são três tubos ósseos, anterior, posterior e horizontal, interconectados e cheios de líquido, dispostos em três planos, de forma a permitir a nossa orientação, conforme será explicado quando falarmos dos ductos membranosos. Nós sentimos tontura quando giramos, por exemplo, porque o líquido presente nos canais semicirculares continua em movimento. O vestíbulo é responsável pela detecção de acelerações lineares produzidas pela gravidade ou pelos movimentos do corpo e pelo equilíbrio estático do corpo no espaço. Esses dois órgãos fazem parte do sistema vestibular, responsável por detectar nossa movimentação e auxiliar na manutenção do nosso equilíbrio. Já a cóclea está relacionada com a audição. Ela é um órgão receptor sensível às diferentes alturas de som, em formato de caracol preenchido de fluido. É responsável por converter a vibração das ondas sonoras em impulsos elétricos e dentro dela é como uma rampa subindo em diferentes alturas. Percebe-se diferentes frequências, sons mais graves ou agudos. E o nervo auditivo transmite informações ao cérebro que, depois de interpretadas, permitem a percepção do som. Já o membranoso, temos os ductos semicirculares anterior, posterior e horizontal, dentro dos canais semicirculares, o sáculo e o utrículo, que juntos, ao se movimentarem, exercem diferentes pressões. Nos darão a noção de posição, quando freamos, caímos ou somos empurrados. Os ductos semicirculares se abrem no umbigo por uma extremidade dilatada denominada ampola. Os receptores relacionados com o equilíbrio estão situados nas ampolas dos ductos semicirculares e recebem o nome de crista ampular. E também no sáculo e utrículo, onde esses receptores são denominados mácula. Movimentos da cabeça agitam a endolinfa, estimulando os receptores específicos localizados na mácula e crista ampular. Os impulsos aí originados são levados a núcleos do tronco encefálico pelas fibras da porção vestibular do nervo vestíbulo coclear. E daí chegam ao cérebro, levando
a formação sobre qualquer alteração na posição da cabeça. A respeito da audição, as vibrações da base do estribo são transmitidas à perelinfa através da janela oval, daí para o labirinto membranoso e finalmente para a endolinfa. Na cóclea membranosa se localiza o receptor auditivo, denominado órgão espiral ou órgão de corte. Ele é composto por células ciliadas que fazem a transdução de um estímulo mecânico, como as vibrações em um estímulo elétrico. Como as células ciliares são inervadas, elas receberão essa informação elétrica. As vibrações da endolinfa são captadas pelos receptores, daí partem impulsos nervosos que, por fibras da porção coclear do nervo craniano vestíbulo coclear, são levados até a área auditiva do cérebro, localizado no lobo temporal. Portanto, a cóclea é um órgão relacionado à audição. Então, para finalizar, como você resumiria esse processo todo de como ouvimos? Por meio da orelha externa, são captadas as ondas sonoras do ar, que seguem pelo meato acústico externo, fazendo vibrar o tímpano e os três ossículos da orelha média, martelo, bigorna e estribo. Essa vibração chega à janela oval, que faz a ligação entre a orelha média e a orelha interna. Então, é na orelha interna que a vibração chega à cóclea, que possui fluidos e pequenos pelos em seu interior. Com a vibração, os líquidos e os pelos estimulam o nervo auditivo, causando impulsos elétricos que são interpretados pelo cérebro com o som. Bom, adorei demais essa nossa entrevista, né? Que é mais como se fosse uma aula, como todos os episódios, muitos conceitos abordados. Tenho certeza que todos os ouvintes agora sabem sobre o sistema sensorial. Queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, Agatha, e ficamos por aqui. Até semana que vem, no nosso próximo episódio. Tchau! Eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado os ouvintes a entenderem melhor esse sistema tão complexo que é o sistema sensorial. Muito obrigada pela oportunidade e tchau!